Olá, tudo bem? Você já ouviu alguém falar que não existe santo porque somente Deus é santo? Ou que é impossível ser santo aqui nesta terra porque nós somos muito pecadores? O que você pensa sobre isso? Nós podemos ser santos ou de fato é impossível ser santo? Mas o que as Escrituras falam sobre esse tema? Primeiramente, nós precisamos compreender qual é a vocação dos salvos, dos cristãos, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E a vocação do salvo, a vocação do cristão é ser santo, como nós veremos aqui em Efésios 1, de 4 a 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu, nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Essa é a vocação do salvo. Aquele que pertence a Jesus, aquele que se considera cristão e tem a certeza que a sua vida foi resgatada pelo sangue de Cristo, ele precisa compreender que a vocação dele é a santidade. Não há outro caminho. Eu não posso me dar o luxo de dizer que eu não quero ser santa, eu quero ser mais ou menos santo. Não. O padrão é muito alto. Sabe por quê que é alto? Porque o padrão é Cristo Jesus. Esse é o nosso padrão de excelência. Olha o que diz em Efésios, capítulo 4, versículos 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. As Escrituras nos revelam que nós precisamos nos conformar segundo o caráter de Cristo e crescer no conhecimento de Deus até que nos tornemos maduros à medida da plenitude de Cristo. O nosso padrão é a santidade. O nosso padrão é sermos parecidos com Jesus Cristo. Porém, nós podemos pensar, mas é preciso mesmo sermos santos? Sim. Foi para isso que Deus nos escolheu, para a santidade. Não foi para você viver de maneira aleatória, deixando a vida te levar de qualquer maneira. Aquele que quer ser de Deus, ele precisa viver conforme Deus projetou a vida dele. Então, nós devemos buscar a santidade com todo o empenho. Em primeiro lugar, porque essa é a vontade de Deus, foi para isso que Deus me criou e te criou, e também porque isso é muito bom. A santidade nos liberta de nós mesmos. A santidade quebra as cadeias das trevas, do ódio, do rancor, das tristezas, das lamúrias. Uma vida que busca santidade é uma vida que está mais próxima de Deus, que conhece mais a Deus e automaticamente é uma vida que conhece melhor a si mesmo. Eu estou lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, que ela diz que o autoconhecimento só é possível quando nós conhecemos a Deus. Nós só conseguimos adentrar verdadeiramente a nossa alma e nos conhecer de fato quando conhecemos a Deus e temos intimidade com Ele. Porque aqueles que estão distantes de Deus, eles não se conhecem de fato. Porque o seu pecado, suas inclinações maliciosas tiram essa pessoa do seu propósito.
Somente em Deus nós conseguimos saber quem somos de fato. Portanto, nós precisamos renunciar ao pecado e buscar com toda a nossa força uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. E Jesus Cristo também fala que todos os mandamentos e toda a lei se resume a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Percebam que os mandamentos de Deus, eles se resumem no amor. Com certeza, se nós fôssemos de fato parecidos com Jesus, nós brigaríamos menos, nós seríamos pessoas menos maldosas, nós falaríamos menos mal das pessoas, seríamos pessoas mais agradáveis, mais perdoadoras, mais doadoras, faríamos mais caridade. Se nós fôssemos conforme o caráter de Cristo, nós transformaríamos esta sociedade, porque a luz de Deus brilharia nas trevas e na escuridão. Como eu já disse, a santidade, ela beneficia o nosso corpo e a nossa alma. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito mal quando eu brigo com alguém, quando eu faço mal para uma pessoa, quando eu nutro sentimentos ruins dentro do meu coração, quando eu caio em pecado, quando eu não faço a vontade de Deus. O Espírito Santo me incomoda e aquilo me faz muito mal. O pecado, para aqueles que são de Deus, não trazem nenhum benefício. Além de afastá-los de Deus, o pecado se torna amargo e mancha a nossa alma. E aqueles que têm consciência do mal que o pecado faz no nosso interior, acabam se sentindo pior ainda do que aquele que peca deliberadamente e não sente nada. O fato é que o pecado nos afasta de Deus, o pecado mancha a nossa alma, o pecado nos afasta de nós mesmos e o pecado nos impede de ter uma vida plena aqui na terra, construindo algo para alcançarmos a eternidade. As Escrituras dizem que o pecado nos separa de Deus. Em Romanos 8,7 diz: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Aquele que está pecando deliberadamente, ele se torna inimigo de Deus, é uma inimizade contra o nosso Senhor e Salvador. Em Isaías 59, versículos de 1 a 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, o pecado, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus e nos separa desse Deus, nos afasta do Senhor. Vale ressaltar também que nós não podemos fazer pouco caso da graça de Deus, porque se ela for constantemente ofendida, deliberadamente, o nosso coração pode se esfriar de tal ponto que nós perdemos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Isso é terrível, isso é um verdadeiro inferno. Nós não podemos permitir que o pecado domine o nosso corpo e contamine a nossa alma de tal maneira que nós nos tornemos escravos desse pecado. Porque Jesus já nos libertou e foi para isso que nós fomos criados, para vivermos em santidade. Mas você pode estar se perguntando, mas Kate, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere os 10 mandamentos, por exemplo. A Igreja Católica vai chamar de pecado mortal, pecado gravíssimo, o qual, se uma pessoa morrer sem arrependimento, cometendo ou tendo cometido um pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Já os protestantes vão dizer que não existe pecadinho nem pecadão, porque tudo é pecado. O ponto é que os 10 mandamentos são uma descrição daquilo que Deus não permite na vida dos seus servos. Todo aquele que fere os 10 mandamentos comete um pecado. As Escrituras também trazem uma lista de obras da carne para nos conscientizar que todo aquele que comete essas obras não herdarão o reino dos céus.
Vamos ver o que diz em Gálatas 5, versículos 16 a 24. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, a Bíblia nos traz uma lista de pecados que nós devemos fugir. Pecar contra os 10 mandamentos e ter a consciência que essas obras da carne, elas podem levar uma pessoa de fato para o inferno, porque a Bíblia diz que pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia está afirmando que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Elas precisam se arrepender, abandonar esse pecado. Muita gente pode pensar que, uma vez salvo, sempre salvo, porque Deus salvou os seus eleitos e Ele vai fazer com que esses eleitos perseverem até o fim. Ok, Deus nos dará todas as condições para que consigamos chegar ao céu. Mas nós não podemos fazer pouco caso da graça de Deus e nos oferecer ao pecado, nos afastando do Senhor, a tal ponto que o nosso coração pode ficar endurecido e pode ser um caminho sem volta. Diante de tudo o que eu falei, eu quero enfatizar o seguinte: é possível ser santo, e essa é a vocação do salvo. Essa é a vocação de todo cristão, não existe meio termo. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus, nos conformando ao caráter de Cristo. É claro que há pessoas que estão mais evoluídas espiritualmente, já têm os seus instintos domados, suas emoções trabalhadas pelo Espírito Santo, estão cheias dos frutos do Espírito Santo, são pessoas mais cheias de Deus. E há aquelas pessoas que ainda estão meninos, meninas na fé. Porém, a nossa jornada precisa ser pautada rumo à santidade. E por que eu trouxe esse tema? Porque, infelizmente, não é um tema que é tratado com tanta frequência nos ambientes cristãos. Acredito que antigamente se falava mais sobre esse tema da santidade, sobre o pecado, sobre o inferno. E nos tempos atuais, esses temas têm sido esquecidos, como se fosse algo secundário. Mas não é, gente. Uma vida pecaminosa, uma vida atolada no pecado, é uma vida distante de Deus. É uma vida de cegueira, é uma vida de tormento, é uma vida de caos. E uma vida em Deus é uma vida leve, é uma vida transformada, liberta, fundamentalmente de nós mesmos. Que possamos crescer em santidade. Se você afirma que não existe santo, você está enganado. Há pessoas bem melhores que você. Há pessoas que já alcançaram um grau de santidade muito maior pela graça de Deus, mas porque são pessoas obedientes, são pessoas que lutam para alcançar uma vida reta diante de Deus, que se esforçam. Experimente você, que é da igreja, que se converteu, talvez há muitos anos, não faça nada. Se sente, vai vivendo a sua vida, vai levando de qualquer jeito, vai deixando de orar, vai deixando de buscar a Deus, vai deixando de meditar nas Escrituras e veja o que acontece. Veja se você vai conseguir perseverar. Por isso, não se acomode. Se os cristãos buscassem viver uma vida que agrada a Deus, se os cristãos amassem a Deus acima de todas as coisas e amassem ao próximo
como a si mesmo? Se os cristãos buscassem a verdade de Deus e colocassem em prática todas as virtudes que Cristo nos orienta a ter, com certeza nós teríamos sociedades muito melhores. Com certeza nós teríamos boa parte dos nossos problemas resolvidos. É fácil? Claro que não. Por isso que a Bíblia nos orienta a morrer para nós mesmos e viver para Cristo. E eu peço todos os dias, essa tem sido a minha oração diária: Senhor, eu quero ser santa. Faça de mim uma santa como Tu és santo. Eu não quero ter maldade no meu coração. Eu não quero ser uma pessoa vazia. Eu quero ser uma pessoa cheia de Deus. Eu quero transparecer a Tua luz. Eu quero me conhecer por meio do conhecimento de Cristo. E eu quero finalizar este vídeo com uma oração, para que nós possamos pedir a Deus, para que Deus transforme a nossa vida, tire a maldade do nosso coração, para que limpe a nossa mente e nos ajude a sermos parecidos com Cristo. Amém? Oremos. Pai amado Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, que o Senhor venha limpar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos Te conhecer acima de tudo e termos um relacionamento contigo, para que possamos ter a nossa vida transformada e liberta pelo Espírito Santo, para que consigamos ser santos como Tu és santo. Amém. Amém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comente aqui embaixo o que vocês acham sobre esse tema, sobre ser santo. E se você não é inscrito, convido a você que se inscreva aqui neste canal para que você possa acompanhar os vídeos que eu tenho postado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!